Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, em Galatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a margem, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência em vigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos erros sucessivos em que se envolve. E, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas, em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. E o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seduzir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sob os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir-lhes, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, Pode deixar aceso, que não fica escuro aqui. Olha. a semana passada, a gente analisou essa frase que é tão instrutiva em nossa vida. O ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida, que funciona como psicoterapia preventiva e que constitui a dieta para o otimismo e a paz. Isso é o ideal. Resta saber, nós procuramos trazer o que é ideal? Com certeza não. E a grande maioria das vezes a gente vive com o que é necessário, porque a gente despreza o que é ideal. Então, pensa com carinho e reconhece que Deus sempre nos dá tudo aquilo que a gente precisa para não sofrer, para não sentir dor, porque Deus é o amor por excelência, e o amor por excelência não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrer. E se a gente passa por tanta dor e por tanto sofrimento, que a gente se pergunta: quantas encarnações eu não tive que passar e eu fugi do ideal? Até quando eu vou continuar mergulhando na carne e saindo da carne, fugindo do ideal que Deus deu para cada um de nós? Isso precisa ser muito bem refletido, porque nós somos trabalhadores de última hora. Está certo que estamos trilhando o caminho correto nessa encarnação, de conhecer a verdade. O nosso problema é que a gente ainda não vive a verdade. Conhece, mas rejeita. É por isso que a gente fala da importância de você entender as fases da aprendizagem. Conhecer é o primeiro passo. É eu trazer de fora para mim algo que eu não tenho. Entendendo que conhecimento são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Então, se eu for conhecer algo que eu não tenho, eu estou indo em busca de uma crença verdadeira, em que a lógica aprova e que a prática realiza. Então, quando eu conheço algo, eu tenho que trazer esse algo para os meus conceitos. Eu tenho que costurar esse algo novo junto com aquilo que eu já tenho. Porque se eu não fizer isso, o conhecimento se perde. Ele só vai ficar comigo quando eu trago ele para mim com o que eu já tenho. Então eu preciso refletir, analisar, pesar, medir esse conhecimento novo em mim,
é o que a gente faz, trazer o conhecimento informativo para o conhecimento reflexivo. Porque só eu sentindo em mim algo que eu não tenho, mas que eu posso trazer para me completar, é que eu vou sentir o conhecimento em mim. Aí a gente já fala de sentimento. E à medida que eu vou sentindo, a minha consciência vai concordando em realizar isso que é novo, que ainda não faz parte de mim, que eu estou apenas elaborando do ponto de vista mental, mas que eu ainda não vivi na minha vida prática. Então, eu conscientemente, sabendo que aquilo ali é lógico, sabendo que aquilo ali faz sentido em mim, concordo em colocar em prática com lucidez o que eu estou realizando. Só assim é que vamos aprender. Fora disso, a gente está criando pseudo-imagens. A gente está vivendo de pseudos ensinamentos, pseudos amores, pseudo qualquer coisa. E por que é importante eu entender a fase da aprendizagem? Porque eu preciso trazer esse ideal para mim. E eu só vou trazer esse ideal para mim quando eu estiver indo atrás de elevação de caráter, de superioridade moral. É esse conhecimento novo que a vida está me propiciando para que eu aprenda algo que eu não tinha, e quando eu passar por experiências de provas, de expiações e de missões, eu possa sair melhor do que quando eu tive a mesma experiência em encarnações passadas. A gente precisa focar nesse ideal. E você só vai focar nesse ideal quando você começa por aqui, alimentando sua casa nas nações superiores, onde está a sua qualidade moral. Se você não estiver indo atrás disso, você já está fugindo do caminho ideal. E eu fazendo assim, eu vou estar trazendo isso para um modo de vida novo. Esse modo de vida novo que vai me trazer otimismo e paz, que é o que a gente precisa. Todos nós estamos aqui em busca de paz. Entende como que é a coisa? Então, de posse disso, Valério faz o seguinte comentário dessa frase que a gente está analisando aqui. Ele diz o seguinte: como afirma o dito popular, é melhor prevenir do que remediar. Que remediemos no início da doença, que não deixemos que ela prossiga. Mas se tivermos atitudes nobres em nossas vidas, não entraremos neste processo. Portanto, procuremos sempre fazer o bem que estiver ao nosso alcance e estaremos defendidos. Poderemos perceber as influências, mas não assimilaremos. Então, esse dito popular, é melhor prevenir do que remediar. Tem alguém aqui que gosta de tomar remédio? Só hipocondríaco mesmo. Só que é gente muito raro. Então, remediar é eu dar remédio. É melhor você prevenir do que ter que dar remédio, para você se equilibrar, né? Porque ninguém gosta de tomar remédio, mas a gente está se prevenindo. A gente está seguindo o caminho ideal que Deus nos colocou. Quando eu fujo do ideal, eu estou caindo nas complicações da vida. Eu estou plantando encrenca para mim. E o que é que a gente viu que acontece quando eu fujo desse ideal? A coisa vai se aprofundando e eu termino nos quadros neuróticos, padecendo de doenças de ansiedade, do estresse ou de transtorno depressivo. E o que é mais interessante, nessa fase de neurose, que a pessoa vai precisar tomar remédio, e é por isso que eu falo para vocês, eu trato muito mais de obsessão no meu consultório do que na casa espírita. E é muito mais mesmo. Porque não dá para contar quantos chegam lá com transtorno de ansiedade, sofrendo. Não dá para contar quantos chegam com estresse, irritabilidade com tudo que acontece no seu dia a dia.
Não dá para contar quantos chegam com essa tristeza pesarosa, intensa que o quadro depressivo está se instalando. São muitos. São muitos. Eu falo para vocês, de transtorno depressivo leve, são em média de 400 milhões de pessoas no mundo. É muita coisa. Transtorno de ansiedade, você bota 10% a mais disso aí. Hoje em dia a gente sabe que o quadro mais comum é a mistura, como a gente viu aqui, que é você associar e você sentir tanto transtorno de ansiedade quanto depressão. E o que é mais grave, a maior parte desses transtornos de depressão ansiosa, no futuro vão chegar num negócio chamado transtorno bipolar. Porque entenda uma coisa, as doenças psiquiátricas, elas são diferentes das outras doenças no nosso corpo. As doenças no nosso corpo são doenças categoriais. Você tem categorias de doenças, de padrões que afetam aqueles órgãos. A doença psiquiátrica não, ela é dimensional. Ela começa com um transtorno e aquele transtorno vai evoluindo para situações cada vez mais graves. Então, você, de um quadro desse simples que a gente viu, de neurose, está entendendo? Que a própria espiritualidade fala que 100% de cura você tem quando você trata no começo disso aí. É 100% de cura. Mas se a coisa se aprofunda para um quadro de fascinação ou subjugação, a grande maioria das vezes vai ter que fazer remédio, vai ter que ficar remediando, tomando remédio o resto da sua vida. Kardec, estava até vendo isso com meu filho essa semana. Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na última prece que tem, é prece pelos obsidiados. Aquilo ali é lindo, sabe? Porque ele faz um preâmbulo da prece antes, em que ele faz um resumo da obsessão. Depois ele fala das orações sobre os obsessores. E no fim ele dá uma nota, ele dá uma comunicação, em que ele explica justamente isso. Que dependendo do grau de aprofundamento da obsessão, você pode tratar a obsessão, você pode resolver o problema, mas a alteração da circuitaria neuronal da gente é tão intensa que a grande maioria das vezes vai precisar de remédio por resto da vida. Um exemplo que eu dou para vocês é no livro do Divaldo, esse que a gente está vendo, Nas Fronteiras da Loucura. Ele trata de um caso de um transtorno bipolar, né? Antes era chamado mas é um transtorno bipolar. E depois que ele trata, esse paciente está até internado, depois que ele trata do transtorno, no final do livro, é o que o Bezerra de Menezes explica. Ela melhorou muito e está realmente muito melhor, mas vai ser tratamento medicamentoso, psicoterápico, o resto da encarnação. Então, entenda, as doenças psiquiátricas, elas têm dimensões diferentes, de acordo com o que eu estou fazendo diante dela. Então, para aquela pessoa que você está vendo que é ansiosa, e você diz que é besteira, porque tem muita gente que diz que é besteira, é falta do que fazer. Do mesmo jeito que os quadros de depressão que estão começando, ou pessoas que estão irritadas, está entendendo? Usam até outras palavras, que eu não vou dizer aqui, porque não cabe, mas vocês sabem quais são as palavras. Mas a pessoa que fala isso, do ponto de vista da sua ignorância, ela está ficando muito comprometida diante do sofrimento do outro. Porque nós estamos aqui, como Jesus pediu, para amarmos uns aos outros. E não para falar besteira de uns para os outros ou agravar a doença dos outros. Não dando o devido valor pelo sofrimento que a pessoa está passando. Então, a partir disso que a gente terminou de ver, que está no início desse livro, que ele começa com a obsessão simples, existe uma continuação, que é a pessoa entrando no quadro de fascinação e logo em seguida no quadro de subjugação. Acho que vale a pena vocês lerem essa parte do livro. Como isso vai fugir um pouco do tema dos estudos da gente, a gente está finalizando essa primeira parte, que é desse livro, porque a gente vai ver outras
quadros de obsessão simples, de obsessão sutil, em outros livros, que vão ampliar esse conhecimento que a gente está tendo aqui. Então, compreenda. Se você está passando por uma situação assim, ou se você tem alguém do seu lado que está passando, tenha compaixão. Oriente a coisa direito. E compreenda que aquela pessoa vai precisar de tratar não só o lado espiritual dela, mas vai também precisar tratar com remédios o transtorno que ela está passando. Ela vai precisar remediar, porque ela não cumpriu o que era ideal. E eu vou te dizer uma coisa mais grave ainda. Tudo aquilo que eu fujo da verdade e me comprometo com o outro, gerando mais conflito nele, eu estou partindo para mim mesmo, nessa encarnação ou na próxima, passar por aquela mesma situação do outro, para que eu aprenda a valorizar. Eu trato de muitos pacientes demenciais na minha clínica, sabe? Realmente eu gosto, velho. Eu gosto da coisa. E eu falo muito isso para as famílias deles, sabe? Principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de lucidez, que dá para a gente ter uma conversa mais aprofundada. Cuida bem hoje, porque amanhã vai ser você. Todo erro que eu faço, eu marco um encontro com aquele erro que eu causei, para que eu transforme aquilo ali em acerto. Seja lá onde for. Seja lá onde for. Você ficar, aquilo que você maldiz, aquilo que você não faz certo, fica sossegado. Nós temos a imortalidade para nos corrigir. Quer fazer errado? Faça. Mas você vai ter que voltar para fazer certo. Porque entenda, o único caminho que leva até Deus é o caminho do bem, é o caminho do amor. Fora disso, eu estou criando encrenca. Eu estou me complicando. Então, por favor, vamos divulgar o que é certo. Nesses transtornos de neurose, não só você, mas aqueles que você conhece, oriente para que faça o tratamento direito. Não esqueça que eu trouxe aqui a falta de adesão ao tratamento em transtornos simples, como o quadro depressivo. Vocês viram que apenas 23% dos pacientes com transtorno depressivo leve conseguem usar a medicação além de 3 meses. É uma falta de adesão ao tratamento que é uma coisa monstruosa. E compreenda uma coisa, se isso que eu estou tratando aqui, estou fazendo da maneira equivocada, como a doença psiquiátrica é dimensional, isso vai se aprofundar e vai ficar pior. Eu já trouxe estatística para vocês, entende? E que é puramente verdadeiro. A pessoa que tem um transtorno depressivo leve, entende? 50% fazendo o tratamento direito, ela vai ficar bem, vai curar, não vai ter mais problema. 50%, então, de acordo com os conflitos da vida, ela vai voltar a ter quadro depressivo. E esses que voltam a ter quadro depressivo, praticamente a totalidade deles vai ser remédio o resto da vida. Por quê? Porque a circuitaria neuronal, que já ficou desarranjada no primeiro surto, ela fica muito mais comprometida no segundo surto. E como a matéria nossa é uma matéria que não é tão empoderada como a do nosso perispírito, as alterações que ficam nos nervos, nas conexões, entende? Na interação entre os neurônios em si, elas ficam muito comprometidas e não tem como voltar atrás depois. Então, vamos procurar ter isso em mente, porque é importante você dar remédio nessa situação. Ou, por isso que ele diz, que remediemos no início da doença, que não deixemos que ela prossiga. Por isso que eu estou te falando, que ela é dimensional, ela vai prosseguir, ela vai piorar, ela vai se agravar. Não vale a pena você partir para isso. E se você já tem um quadro crônico, todo paciente que por mais de 1 ano
está tratando depressão e ele continua sendo necessário o tratamento, a gente já chama isso de depressão crônica, sabe? A grande maioria deles vai ser tratamento o resto da vida. Vai ser a maior bobagem do mundo você querer tirar remédio à força ou à custa, que é o que mais acontece hoje em dia, sabe? Os pacientes por si só não têm adesão e vão parando de fazer seus tratamentos. E cada vez que para, a coisa vai se intensificando, a coisa vai se agravando. Entende? Então que a gente tenha um pouco de bom senso e que você não deixe que a coisa prossiga. Por isso que a gente falou para vocês, entende? Da psicoterapia preventiva primária e secundária. A primária é quando eu estou fazendo o ideal, não vou ter. A secundária é quando eu começo a ter, eu tenho olhos para ver, vou em busca de me tratar para que a coisa não piore, para que a coisa não se intensifique, porque senão vai se intensificar. E quem vai sofrer com isso é a pessoa em si e toda a família dela, entende? Então, ele continua falando, mas se tivermos atitudes novas em nossa vida, não entraremos no processo. Isso é, se a gente praticar o que for ideal, você vai estar se libertando, entendeu? Porquanto, procuremos fazer sempre o bem que estiver ao nosso alcance e estaremos defendidos. O bem que é o caminho moral que a gente deve seguir. Essa palavra bem só tem 3 letrinhas. Foi o único caminho que Deus fez para os seus filhos percorrer. Não existe outro. O plano B é a gente que cria. Quando a gente sai do bem, fazendo mal. Quando a gente sai do ideal, para ter escolhas próprias que fogem da lei de Deus. Lei essa que está gravada na consciência de cada um de nós. Então, compreenda o peso que tem essa palavra bem. Bem é tudo aquilo que é bom, lícito, justo e que tem valor diante da moral. Essa é a definição de bem. E não esse bem vulgar que eu fico chamando para os outros, que não tem conteúdo nenhum. O bem não é bem. E de bem não tem nada, só tem de mal. Está entendendo? Então tudo aquilo que é bom, o que é bom é o que é útil, que traz benefício, que traz ganho para a moral, que é a definição que está lá em cima. É tudo que é bom, lícito, justo, que traz valor para a moral. Isso é a definição do bem. O que é útil para a sua moral, o que vai trazer valores para a sua moral. Você tem a capacidade de fazer discernimento e sabe isso muito bem. Porque dentro de cada um de nós existe o que a gente chama de consciência ética, que todo mundo tem e que deve servir de base para que ele faça o discernimento com as escolhas que precisa fazer na sua vida. Então, tudo que é útil, tudo que é lícito. O que é lícito é o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, com V maiúsculo. Esse verdadeiro que Jesus falou para a gente, entende? Eu sou o caminho da verdade e da vida. O que é verdadeiro, que são conhecimentos, que são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, exemplificadas pela prática. Então, isso é o bem. Vá atrás da verdade, e não do que você quer, nem muito menos do que você gosta, nem aquilo que você pode, porque você tem que ir atrás de dever para cumprir. Quando a gente fala no Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra e no céu, a gente está dizendo que está sendo submisso a Deus. A gente está dizendo que vai obedecer só a Ele. E quando fala o pão nosso de cada dia, é o pão do trabalho, para que eu exercite essa submissão que eu preciso ter. Então vá atrás da verdade, para que você seja submisso à verdade, porque a verdade é o próprio Deus. Todos nós sabemos aqui qual é a verdade, que precisamos para o nosso espírito. Porque quando a gente vem de lá para cá, a gente vem para cumprir virtudes, que é exercício da verdade. É esse bem que a gente está falando. É dessa verdade que a gente precisa colocar em prática. Porque é isso que Deus fez para a gente. Mas também o bem é tudo aquilo que é justo. Justo é aquilo que eu vou receber
de acordo com o que estiver fazendo. Justo é aquele que cumpre o dever para saber que tem direito. Por isso que eu te falo que a gente precisa exercitar o dever que está ao nosso alcance. Porque é aí que está a justiça de Deus para cada filho dele. Então é esse bem que a gente deve fazer. Porque isso vai trazer valor moral para cada um de nós. É esse caminho que temos que seguir. É esse ideal que está ao nosso alcance. Então, vamos humildar um pouco o nosso orgulho. Porque é dele que nascem todas as imperfeições. É aí que eu fujo do caminho do bem. No livro Obras Póstumas de Kardec, tem não é capítulo, né? Porque ele é por mensagem, né? Tem uma mensagem lá, o orgulho e o egoísmo. Vai ler, porque lá ele explica aonde começou o distanciamento de cada espírito do caminho do bem. Toda vez que você quer se diferenciar, se destacar dos outros, você nasceu o orgulho no seu coração. O orgulho é isso, é eu querer estar acima dos outros, sem ter qualidade, mas eu quero estar aqui. Sem ter competência, mas eu quero estar aqui. Sem ter merecimento, mas eu quero estar aqui. Todo destaque em relação aos outros, para ter benefício, você está criando orgulho, e o orgulho por si só vai dar origem ao teu egoísmo, que é visar só o benefício do teu ego. E a partir daí vai crescer todos os vícios e paixões. Por que é importante a gente ver isso? Porque se você educar seu orgulho, se você humildar seu orgulho, o resto todo está sendo tratado. Eu não tenho que ficar pensando quantos vícios eu tenho. Eu tenho que ficar pensando aonde é que eu estou nutrindo o meu orgulho. Porque toda vez que eu estiver humildando o meu orgulho, me colocando na situação que a humildade me coloca, eu estou tratando todos os vícios e paixões que estão ao meu alcance. Humildade é a pessoa fazer o máximo que pode, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda, sabe? O humilde, ele se afirma no que ele é, e não no que ele quer, não naquilo que ele imagina, mas no que ele é. Como Jesus se afirmou: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ou você acha que Jesus foi orgulhoso quando falou isso? Ele foi humilde. Eu sou, porque ele sabe que é mesmo e acabou. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Você acha que é orgulho isso? Não, isso é a verdade. Então, humilda teu orgulho. Porque cada vez que você fizer isso, você vai estar entrando no caminho do bem. Você está entrando no caminho da justiça. Você vai receber o que era de direito porque você cumpriu o que era devido. E você vai estar trabalhando valores morais. É por isso que ele fala aqui, sabe? Fazer o bem que estiver ao nosso alcance, e estaremos sempre defendidos do mal. Fruto bom não se mistura com fruto ruim. Impossível as coisas. É água e óleo, não tem como, sabe? Se você está no caminho do bem, toda a força universal do bem está entrando em sintonia com você. Se você está indo no caminho do mal, toda a força onde tem o mal vai estar entrando em sintonia com você. É aí que dá a beleza de você entender o intercâmbio mental que está ao teu alcance, você canalizar o que quer e o que não quer. Porque é esse intercâmbio mental que a gente viu, que nós criamos quando a gente assimila coisas negativas. Digamos de passagem, que antes de você encarnar, antes de você chegar no ventre materno, antes disso, Deus já tinha feito o intercâmbio mental entre você e seu anjo da guarda.
Vai ler o livro dos Dicionários da Luz, a história do Segismundo. O Herculano vinculado com o Segismundo, antes de ser penetrado no perispírito da mãe, para poder depois ocupar o óvulo que está sendo fecundado. Então você já tem esse intercâmbio feito. O que a gente tem que se perguntar é: o que é que eu estou fazendo com esse intercâmbio com o meu anjo da guarda? Porque se você não usa, enferruja. É igual aquele negócio: você para de andar numa trilha, começa a nascer mato naquela trilha, né? E daqui a pouco só tem mato, não tem mais trilha. Porque a gente fugiu do ideal, que era ter essa comunicação contínua do nosso intercâmbio mental com o nosso protetor. Isso todos nós temos. Só tem um problema. O nosso protetor só vai entrar em contato conosco por um caminho, que é por pensamentos. Pensamentos instrutivos. Pensamentos que vai nos trazer mais discernimento. Pensamentos que vai nos trazer mais orientação, para que a gente continue fazendo da maneira correta tudo aquilo que está ao nosso alcance realizar. Então, todos nós temos isso. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com os intercâmbios mental negativos, com os seus encostos, os seus espírito inferior. Esquece isso, meu. Valoriza o que tu tem de bom. Coloque em prática o ideal que está ao teu alcance. Vá atrás de coisas moralmente elevadas. Faz o autoconhecimento e vê o que Jesus falou para a gente. Sois iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Veja a podridão que está dentro de você. Ou você acha que não tem podridão, que Jesus errou? Se você acha que não tem podridão, é porque você já está fascinado. Você já saiu da obsessão simples, já está fascinado com o que você tem caiado por fora. Então, analisa, se enxergue. Isso depende só de você, só você conhece a sua essência. Ninguém mais conhece, é só você e Deus. Por mais íntimo que seja a pessoa, a nossa essência é só nossa. Estamos aqui passando, convivendo um com o outro, por atitudes de personalidade, entende? Mas a essência minha só eu sei. Só eu vou conseguir me educar. Não vai ser o outro. Isso não depende de ninguém. Depende de você. Eu vejo muitas vezes as pessoas ficar querendo jogar culpa nos outros. Porque é isso, é um desculpismo, né? Vamos fazer assim porque a mulher não ajuda, o meu marido é uma tranqueira, não tem isso. Não tem. A essência é sua e só você tem autonomia sobre ela. Conheça, analise, vá atrás do que é bom, para esclarecer o que a gente tem de ruim. Humilda teu orgulho, é a única maneira, não tem plano B. Deus é direto nas coisas para a gente, sabe? Quando a gente fala humildar o orgulho, é isso, eu reconhecer a podridão do orgulho que existe em mim, na minha maneira de viver e de encarar a vida, para que eu enxergando isso, eu comece a corrigir, vou trazer humildade para o meu orgulho, vou sair daqui melhor do que quando cheguei. É assim que a coisa tem que acontecer. Porque caso contrário, a gente vai estar perdendo mais uma encarnação. E ele continua assim, dizendo que nós poderemos estar defendidos das influências e assimilaremos. Então, eu sempre gosto de estudar isso aqui, sabe? Caracteres do homem de Deus. E eu estava estudando com o Tarcino esses dias atrás. E a gente viu uma coisa muito interessante, sabe? Que tudo aquilo que tem nos caracteres do homem de bem, a gente pode resumir do ponto de vista prático em uma palavra, chamada respeito. Eu fiquei para trazer para vocês aqui um estudo sobre essa palavra respeito. Eu não vou prometer para a semana que vem, porque a semana que vem eu não vou estar aqui, vou estar viajando no congresso. Mas eu vou montar para que a gente analise, sabe? Entenda, eu vou dizer só as 3 coisas básicas para que você entenda a profundidade dessa palavra. A gente tem que ter respeito com o superior,
respeito com o igual e respeito com o que é inferior. Respeito com o superior, a gente tem que ter submissão, obediência e temor. Respeito com o igual, a gente tem que ter honestidade, lealdade e justiça. E respeito com o inferior, a gente tem que ter não discriminação, consideração e tolerância. Veja o peso que tem essa palavra respeito. Se você souber usar essa palavra na sua vida, está aqui os caracteres do homem de bem. Não vai ficar pensando em muita coisa não, tá? Não. Eu gosto da coisa. Quando eu estudava na faculdade, o pessoal dizia, mano, passa o leite. O leite é porque eu fazia o resumo da coisa e dava o resumo para os colegas. Sabe? Eu gosto de... Não é simplismo. Simplismo é você fazer um reducionismo. Não é isso. É você ter a simplicidade de tornar aquilo objetivo e sincero. Simplicidade é isso, objetivo e sincero. Então, a palavra respeito, ela engloba isso tudo. E a gente vai ter que estudar isso aqui uma hora. E eu vou preparar isso para vocês, para que a gente tenha um pouco de diálogo a respeito disso. Sabe? Porque é aqui que a gente precisa trabalhar muito. Eu respeitar Deus, que é superior, sendo submisso a Ele, tendo obediência a Ele, tendo temor a Ele. Eu respeitar o meu igual, tendo o quê? Honestidade, lealdade e justiça. Eu respeitar o que está abaixo de mim, não discriminando, tendo consideração porque é um irmão, e tolerância para que eu possa ajudá-lo a se erguer um pouco e ficar junto comigo. É nesse sentido que a gente precisa entender, sabe? Porque só assim a gente vai começar a trazer mais para a vida prática aquilo que a gente já tem conhecimento, mas que ainda não teve a sabedoria de refletir em nós. Respeita o que é horizontal. E o que é horizontal? Relacionamento marido e mulher. Respeita, irmãos, é horizontal. Respeita os colegas de trabalho, é horizontal. A única coisa que é vertical é relacionamento de pais e filhos. Entende como que é a coisa? Então a gente vai estudar um pouco isso aqui. Mas para dar continuidade, que está perto de terminar essa parte, é feita uma pergunta para o amigo, que é uma pergunta muito gostosa. A pergunta diz o seguinte: quando o trabalhador está em uma situação como esta e abandona a tarefa? Essa é a pergunta feita. O trabalhador espírita está na casa espírita e ele abandona a tarefa. É você que diz que é espírita, mas que deixa de ir para a casa espírita. Abandona a tarefa. É você que é um trabalhador da casa espírita e de uma hora para outra abandona aquilo e vai adiante. Como proceder? E a resposta era muito simples. Né? O que poderemos fazer em relação ao livre-arbítrio do outro? No máximo, orar pela pessoa. Se tiver a oportunidade para o diálogo, conversar com a pessoa e mostrar que ela está aumentando as suas dificuldades. Mas só se houver da outra parte uma abertura para isso. Os dirigentes devem ficar atentos para alertar antes que o processo aconteça, agindo antes que o trabalhador abandone. A diretoria deve estar trabalhando assim, que os problemas surgirem e não deixar que se venha. Então, compreenda uma coisa, sabe? Quando eu falei que o relacionamento fora pais e filhos é tudo horizontal, é nesse sentido. Porque em relação ao outro, a única coisa que eu posso fazer é sugerir, dar a ideia para ele. Fora isso, eu não devo fazer mais nada. Mais nada.
Porque se eu fizer, eu vou estar ferindo o livre-arbítrio do outro. E quem fere o livre-arbítrio do outro é obsessor. E se eu partir para fazer isso aí, vai ser obsessão de encarnado para encarnado. Toda vez que você abusa do poder sobre o outro, é uma obsessão. Poder é quando a minha ação exerce efeito na ação do outro. Poder é quando eu quero impor ao outro aquilo que o outro também não quer aceitar. E é isso que os espíritos inferiores fazem com a gente. Poder é aquele marido que quer matar a mulher quer matar o marido. Isso é poder, tá entendendo? Ninguém deve ter relacionamento desse jeito. Porque o relacionamento começa desse jeito e ele encaminha para uma situação que é extremamente doentia. Porque se ele impõe e o outro aceita, ele entra num relacionamento que a gente chama Marte Salvador, vítima incapaz. Ele é o Marte que veio para salvar aquela vítima incapaz. Como se Deus tivesse feito Marte Salvador e tivesse feito vítima incapaz. Como se eu fosse tomar conta da vida dos outros, porque os outros não têm condição de tomar conta da vida deles. Não, gente. Não é assim. É pela sugestão e pelo diálogo. E no diálogo, entenda, eu falo de mim para o outro. Eu dou a sugestão que está em mim para o outro. E no diálogo o outro vai falar o que ele tem dele, para que a gente converse trocando ideias. Nunca vai haver ofensas, porque eu vou falar de mim para o outro, ele vai falar dele para mim. Então, se eu tiver que ofender, eu vou ofender a mim, que eu estou falando de mim, ele está falando dele, então não tem como ofender. A coisa começa a ter ofensa quando eu saio do diálogo e entro na discussão. Aí eu vou falar do outro para o outro, vou ferir o brilho do outro. Aí o outro não vai ficar satisfeito, vai falar de mim para mim. Aí eu vou ficar também multinudo da vida. Aí começa a ter ofensa. Por isso que eu sempre falo, se em um diálogo começar a surgir discussão, cala a boca, pede licença, sai, marca para outra hora continuar aquela conversa. Porque na discussão só vai ter problema e complicação. No diálogo você sempre tem a espiritualidade superior te orientando. Na discussão você sempre tem os inferiores te catucando. Então o que a gente pode fazer é não ferir o livre-arbítrio do outro. A gente pode colaborar? Pode. Sugerindo. Nem orientando a gente deve. A não ser que o outro dê permissão para isso. A gente já estudou aqui essas fases de relacionamento que a gente tem que ter com os outros. Fase diretiva, que é na infância, você faz com o seu filho até os 7 anos, mais ou menos. Depois você vai direcionando menos e orientando mais. Para que depois dos 21 anos, você apenas vai fazer sugestão para seu filho. Fora disso, o nosso relacionamento é tudo à base de sugestão, coisa que a gente não faz, mas é aí que está o ideal. E a gente não faz porque a gente é inferior. E se a gente acha que só temos obsessores, é porque a gente está fascinado e não conseguiu ainda enxergar o tanto que a gente é obsessor dos outros. Porque muitas vezes somos. Toda vez que você quiser impor alguma coisa, você está sendo obsessor. Até do seu filho. Se você educa ele só por imposição, você está sendo obsessor do seu filho. Porque não foi assim que Jesus pediu para a gente. Entende? Jesus pediu para seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa te causa mal. Se eu vejo meu filho fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que impor para ele. Eu tenho que educar. É diferente. E para eu educar, eu tenho que mostrar o não porque não. O que é errado é ele fazer aquele não. Eu tenho que mostrar a lógica da coisa. Porque é aí que eu vou levar educação e aprendizagem para ele.
O que é que eu falei na aprendizagem? Educação formativa, conhecimento formativo, conhecimento reflexivo, a consciência concordando com o conhecimento para que você coloque em prática. Você tem que levar isso para o seu filho. Então, isso que você está fazendo, eu vou trazer uma informação mostrando que isso é errado. Isso é errado do ponto de vista lógico, por causa disso e disso. Então, pense aí que você é uma pessoa, pense aí na sua consciência, se não está certo isso que eu estou falando que é errado. É aí que você é duro. Agora eu vou te mostrar qual é o certo, que é o sim. E esse certo é sim, porque eu também estou aprendendo com esse sim. Eu não sou o suprassumo da verdade. Eu aprendo também. E esse sim é assim por causa disso. Então você vai trazendo lógica e coerência para o seu filho. É assim que deve ser o nosso relacionamento. Porque fora disso, é como Jesus falou, isso vai te causar mal. Vai te trazer problema. O ideal é a gente conviver desse jeito. Se você foge disso, você vai plantar dor e sofrimento. Porque se você fez por imposição, é como eu falei, você vai receber amanhã também uma educação por imposição, para que você aprenda a não fazer desse jeito. Porque Deus mostrou o caminho correto. Eu fiz errado porque eu quis. Então que eu prove do meu próprio erro, para eu aprender a fazer o que é acerto, o acerto que está ao nosso alcance. Então, a gente deve sempre orar pela pessoa e pensar no diálogo. Isso aqui que Jesus falou, que ali ele falou, ele é, olha, se a gente soubesse o valor que tem uma oração, a gente passaria o dia inteiro da gente orando. Foi Jesus que pediu isso para a gente. Ele não falou assim, vigiai e orai para não entrar em tentação? A primeira coisa que a gente fez, quando a gente começou a estudar isso aqui, eu trouxe essa frase de Jesus. Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é eu praticar o autoconhecimento, orar é eu pedir ajuda. Eu sempre tenho falado para vocês aqui, entende? E eu falo porque a coisa ela é bastante lógica. Seria orgulho de cada um de nós se depois que a gente vigiasse, você não fizesse a oração. Porque eu tenho que ser submisso a Deus, eu tenho que respeitar Deus. Quando eu não faço oração, eu estou faltando respeito a Ele. Porque Ele é que é meu Pai e é Ele que vai me ensinar. Está entendendo a coisa como que é orgulho? Então cada defeitozinho que você enxerga em você, é como Jesus falou, vigiai. Chegou o efeito, ora, porque é o Pai que vai te ensinar a verdade. Se a gente soubesse o peso da oração, a gente ficaria o nosso dia inteiro orando. E eu não estou falando orar com beatice, não é isso não. Eu estou falando é você falar de coração sincero, igual quando Jesus falou com aquele pebreu que ajoelhou e dizia, Pai, perdoai-me porque eu sou um pecador. Isso é uma oração imensa e profunda demais. Reconhece teus erros, teus defeitos e diz de coração, Pai, perdoai-me porque eu sou um pecador. Não precisa falar, mentalmente Deus já vai vir te ajudar. Eu trouxe o exemplo desse livro também, do rapazinho que é homossexual e que teve um relacionamento ainda na infância com o tio dele que era mais adulto, uma verdadeira pedofilia, e que depois eles se separaram, e quando ele estava com seus 15, 16 anos, o tio voltou para visitá-lo e começou atrás dele para tentar seduzi-lo, e ele fugindo, até que chegou uma hora que não teve jeito, os dois terminaram dentro do carro, o tio levou e começou a seduzi-lo, entende? E o Bezerra de Menezes estava acompanhando o caso, entende? E ficou esperando a decisão, até que o rapazinho, quando estava sendo
acariciado, disse: meu Deus, perdoai, meu Deus, me ajuda, que não é isso que eu quero. Foi só essa frase. Só essa. Bezerra de Menezes olhou assim para o Filomeno e disse: chegou a nossa hora de agir, porque ele fez a oração com sinceridade. E foi lá e impediu a coisa de acontecer. Você está entendendo o que é uma oração? É você falar de coração para Deus. Você não vai falar por receita, como se faz um bolo. Você vai falar o que o seu coração está pedindo. E pedindo com sinceridade. Porque aquelas 3 coisas que a gente sempre falou que a oração sempre tem que ser realizada. É com fervor, com fé e com sinceridade. Então faz isso. Porque você vai começar a vencer as dificuldades da vida. Semana que vem, a gente vai fazer um resumo geral da coisa, sabe? Discutindo mais um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu, para passar a seguinte, a orientação sobre outro livro, sobre o mesmo assunto. Muita paz a todos. Vamos refletir um pouco sobre isso, sabe? Porque o que a gente vai ler aqui cabe a cada um de nós. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta como filha incompreensível, necessitando do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema no cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos este mesmo alguém na pessoa de um filho, portador de moléstia irreversível, tutelando, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no pulso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa a todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta.